Uhum. Acho que eu prefiro mudar ali. Ah, não. Para frente. Boa tarde a todos. Desejo a cada um de vocês a santa paz de Deus. Eu sou Aparecida Alves dos Santos Pereira, estou na gerência da USF, Unidade de Saúde da Família Dr. Hélio Martins Coelho, Batistão. Sou enfermeira de formação pela Uniderp, graduada em nefrologia. Estou na Secretaria de Saúde de Campo Grande MS há 6 anos, sendo 4 deles como gerente de unidade. Estou aqui hoje para apresentar o accountability da nossa unidade. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por ter nos oportunizado este momento. A minha equipe, da qual tenho muito orgulho, a todos que de alguma forma colaboraram para que este momento acontecesse. Essa é uma foto da nossa equipe, maravilhosa. Nós estamos localizados na Avenida Souto Maior, número 1935, no bairro Batistão. O nosso horário de funcionamento é das 7 às 19, sem interrupção. Este é o nosso mapa da área de abrangência. Ele inicia na Rua Nancy Siuf, seguindo na Dantas Barretos, Günther Hans, Raquel de Queiroz. Lembrando que nessa rua, na Rua Raquel de Queiroz, nós temos uma microárea da qual faz parte o Aianduzinho, mas somos nós, a nossa unidade, que atendemos. Então, ele é cercado pela Rua Raquel de Queiroz, Tirson de Almeida, e aí nós fechamos o nosso mapa do quadrilátero na Rua Polônia. E, como vocês podem observar, na nossa unidade, ela fica centralizada na nossa área de abrangência, que isso é um ganho muito importante para os nossos usuários, para dar um acesso mais adequado para eles. Então, isso aí é um ganho bem importante para nós, da nossa unidade, isso a gente agradece bastante. Bem, agora eu vou estar chamando a doutora Joyce para dar continuidade à nossa apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu passo por onde? Eu aqui, vou para frente. Tá. Boa tarde, eu sou a Joyce Minami. Faz 12 anos que eu trabalho em Unidade de Saúde da Família e há 2 anos eu estou no Jardim Batistão. Eu sou formada em odontologia e direito pela Universidade Federal e especialista em saúde da família e coletiva também pela Universidade Federal, endodontista pela ABCD. No momento eu estou fazendo a minha 3ª pós-graduação em cuidados das condições crônicas. Nesse slide, nós temos dois gráficos. O primeiro é o gráfico da estimativa do IBGE, ajustado pela CESAL, e no segundo, nós temos o gráfico com a população real cadastrada do Jardim Batistão. No ápice do gráfico real da população cadastrada, nós temos muito mais pacientes idosos do que o estimado. Isso é uma tendência mundial e que, assim, que a nossa população tem envelhecido, só que a gente sabe que esse público-alvo é o que mais utiliza a unidade, né? Então, merece atenção. E um outro ponto muito importante é a população de 20 a 50 anos, e que ela tem muito mais população estimada do que a real cadastrada. É uma população que é economicamente ativa, ou seja, mais difícil de ser encontrada para realizar o cadastro, mas deixou a unidade em alerta e a gente vai passar a intensificar o cadastro dessa população. Nesse próximo slide, a população da área de abrangência é de 11.891, a estimada, e a real cadastrada de 8.561. Ou seja, a gente só comprova o que a gente já tinha verificado no gráfico, que tem 28% da população que ainda precisa ser cadastrada e provavelmente é da faixa etária, assim, a maior parte, de 20 a 50 anos. Desse total de pessoas, 72% cadastrado, 14% tem plano de saúde, ou seja, normalmente quem tem plano de saúde utiliza menos a unidade de saúde e os serviços públicos,
mas ainda assim sobra um total de 86% que tem sua única opção a unidade de saúde. Abaixo, nós temos as 4 equipes, né, e as suas respectivas população cadastrada. A equipe com a menor população cadastrada é a Arara Azul, que é uma equipe nova, que surgiu com a redivisão das áreas e que ocorreu agora, em março de 2020. Esse próximo slide é o carteirômetro da unidade, e aí a gente pode ver, claro, a influência positiva da nossa residência multi e da médica, porque em janeiro e fevereiro, esses serviços eles estavam zerados, e a partir de março, eles passaram a ser realizados na unidade e ser inseridos no sistema. E assim, se a gente realizasse uma projeção futura, julho, agosto, a tendência foi o aumento gradual desses procedimentos, porque antes a unidade não realizava inserção de DIU, realização de sutura, drenagem de abscesso, lavagem de ouvido, remoção de unha. Esses pacientes, ou eles eram encaminhados para especialidade, ou eles eram encaminhados por 24 horas. E hoje, a gente realiza esses procedimentos na unidade, ou seja, aumentou a oferta de serviço na unidade. Isso aumentou também um fator que contribuiu para que isso ocorresse, foi a chegada da nossa preceptora Janine, a preceptora médica, que juntou forças ao nosso preceptor Maurício, e aí pôde melhorar esse processo de trabalho. Nesse próximo slide, também uma segunda influência positiva da residência em números, porque em janeiro nós tivemos 323 encaminhamentos, fevereiro 236, e a partir de março a unidade passou a ser mais resolutiva e passou a fazer menos encaminhamentos. Então, isso ocorreu porque houve a descentralização do sistema de regulação, qualificação profissional, ou seja, se qualificou os profissionais a inserirem no sistema com maior qualidade. E quando fazer a regulação com maior qualidade, houve gestão de lista. Através dessas gestões de lista, o profissional ele acompanha o encaminhamento do paciente desde que a gente insere e solicita a vaga, né, da especialidade, até ele realmente conseguir a vaga. E, às vezes, algumas eventualidades ocorrem. E aí, esses processos, essas solicitações, elas são devolvidas. E como a gente faz gestão, logo a gente detecta que foi devolvido, a gente já faz a correção e já reinsere esse paciente no sistema. Ou seja, antes, o paciente ele era inserido pela recepção. E o que acontecia? Muitas vezes, o paciente pensava que ele estava esperando a vaga, na verdade, ele estava com o processo dele devolvido e estava parado o processo dele. Então, na verdade, quando a gente fez isso, descentralizou o sistema, a gente melhorou a resolutividade da unidade e também a coordenação do cuidado. Então, isso foi muito interessante. A nossa unidade, ela possui 15 solicitantes, um coordenador, que é a nossa gerente, e uma reguladora, que é a doutora Janine. Aqui, esse slide, ele é autoexplicativo. Nós temos as 5 especialidades médicas mais solicitadas e os 5 exames médicos mais solicitados. E eu deixo de recomendação e de solicitação, às vezes, é que entre os 5 exames mais solicitados, nós temos o eletrocardiograma. E seria ideal se a gente tivesse esse equipamento na unidade, porque se a gente tivesse esse equipamento na unidade, a gente não ia precisar encaminhar esse paciente, ou seja, a nossa unidade ela ia ser mais resolutiva do que ela já é. A odontologia, os próximos 2 slides, vêm sobre o sistema de regulação da odontologia. E aí, a gente avaliando somente os números, a gente pode chegar a uma conclusão equivocada, porque a gente vai verificar que de janeiro a junho, a gente encaminhou pouco, solicitou pouco a especialidade, e a partir de julho, isso veio aumentando gradual, né? Então a odontologia, ela não segue o raciocínio lógico da unidade, e ela não é tão resolutiva assim. Na verdade, não é nada disso que ocorre. Porque, na verdade, até junho, as especialidades odontológicas, elas não eram reguladas. As únicas especialidades reguladas odontológicas eram a estômato, pacientes especiais e a prótese. E nós, dentistas, sabemos que essas especialidades não são as mais solicitadas dentro da odontologia. Então, a partir de agosto, passou a se solicitar todas as especialidades odontológicas passaram a ser reguladas. E aí, aumentou porque as mais solicitadas são a endodontia, a cirurgia e a radiologia, tá? Mas o que eu posso garantir é que os números aumentaram porque passaram a ser todas reguladas, mas a qualidade do serviço melhorou, porque antes, quando eu encaminhava um paciente e o sistema de regulação
não era descentralizado, o paciente ele tinha que ir na terça-feira à tarde, quando abria as vagas no IJA, e aí tentar conseguir a vaga. Aí ele não conseguia normalmente primeira tentativa, ele tinha que voltar repetidas vezes à unidade até ele conseguir. Então ele demorava muito e às vezes quando ele conseguia a vaga, o problema estava tão agravado que ele nem precisava mais da vaga. Então assim, com a coordenação do cuidado, hoje funciona diferente. Eu insiro o paciente no sistema, solicito a vaga da especialidade e eu fico acompanhando. O paciente fica na casa dele tranquilo, né? Aí, quando eu verifico que ele conseguiu a vaga, eu aciono o agente comunitário e o agente comunitário comparece à casa do paciente com a data e hora da consulta agendada. Ou seja, a qualidade do serviço melhorou. Tá. E nesse slide, ele só foi dados levantados de janeiro até junho. Por isso, só tem as únicas especialidades que eram regulamentadas. Aqui, entre os exames solicitados, um dos mais é a radiografia periapical. Só que, assim, a nossa unidade, ela tem aparelho de raio-x, que é com essa unidade. Mas alguns dentes, eles estão localizados e o paciente com abertura de boca dificultada, num local difícil, precisa do especialista para estar realizando esse exame. Por isso que ainda tem uma quantidadezinha encaminhada para ele. Aqui nós temos o balanço da ouvidoria de 2020. Em 2019, nós recebemos 37 ouvidorias e respondidas 32, totalizando 86%. Em primeiro semestre de 2020, nós tivemos 12 ouvidorias e 11 respondidas, totalizando 92%. Mas o que eu queria frisar aqui na orientação é que na nossa unidade não tem nenhuma ouvidoria para a gente responder, ou seja, não está faltando, a gente respondeu todas as solicitações. O que está faltando é a finalização do processo, e a finalização não é realizada na nossa unidade. Então, por isso que não totalizou 100%. As reuniões de conselho de 2020, mesmo com a atual situação de enfrentamento, elas não foram suspensas. A nossa unidade entende que o controle social ele é muito importante, tanto que a gente empresta a unidade para que sejam realizadas essas reuniões de conselho local. Entretanto, na nossa unidade, elas não têm outra forma de controle social a não ser as reuniões de conselho, e nem sempre as lideranças estão presentes. Aqui, as ações intersetoriais de 2020 foram reduzidas, né, em 2020, mas vamos citar duas que foram de grande relevância para a nossa unidade. Uma delas é a visita de reconhecimento dos equipamentos sociais, e que com a chegada em março da nossa residência, a primeira coisa que os residentes foram fazer é reconhecimento do território e o reconhecimento dos equipamentos sociais. Com isso, eles criaram vínculo, fortaleceram os vínculos com os equipamentos e potencializaram as futuras ações intersetoriais. Além disso, no Dia Internacional da Mulher, nós tivemos uma segunda ação, né, com a participação da Polícia Militar, da Casa da Mulher Brasileira, do Conselho Local, dos comércios locais e de todos os servidores da unidade, incluindo a nossa residência multiprofissional e médica, para, além de a gente querer o entretenimento das pessoas, dos pacientes que estavam presentes, também fazer uma conscientização de todos os presentes contra a violência doméstica. Aqui nós temos as fotos dos residentes fazendo o reconhecimento do território e os equipamentos sociais. E aqui a nossa ação do Dia Internacional da Mulher. O perfil acadêmico e o programa médico pelo Brasil, nós temos 38 estagiários em nível de graduação, não temos nenhum estagiário em curso técnico, e de pós-graduação, inicialmente 11, e hoje nós temos 10. Preceptores, 6. 2 preceptores médicos e 4 da residência multiprofissional. O total de pesquisas em andamento realizadas são 7. 5 que nós inscrevemos no congresso da Abrasco e 2 que são trabalhos de conclusão. Inclusive, um é da Bruna Mendonça, que ela está presente ali, ó, representando a enfermagem na unidade, e ela está fazendo um trabalho sobre vulnerabilidades, utilizando a escala de Coelho no território. E o segundo trabalho é o meu, que eu estou fazendo sobre práticas integrativas complementares e horta medicinal comunitária. Nós tivemos 9 trabalhos inscritos em congresso. Então, esses 5 da Abrasca, que a gente está aguardando aprovação,
e os 4 que a gente participou da iniciativa do Ministério da Saúde, da APS Forte. No caso, nós tivemos 34 reuniões de educação permanente e 16 sessões clínicas. Essas educações permanentes incluem o treinamento que a coordenação de residência fez aos seus preceptores e também o treinamento que nós, preceptores, fizemos com os profissionais outros que não são preceptores e que são servidores da unidade. Porque a gente queria um processo que englobasse todos os servidores e não somente quem fosse do núcleo de preceptoria e residência. Sobre a avaliação dos óbitos maternos, fetais e infantil, nos últimos 4 anos, nós não tivemos nenhum óbito materno. Em 2019, 3 óbitos fetais, em 2020, 2, e 1 em 2020. Abaixo são informações do comitê de óbito, né? Só que acontece que toda vez que a minha unidade é solicitada a respeito de alguma investigação de óbito, toda vez que o distrito solicita nossas informações, a gente sempre responde, né? Só que o que acontece é que o comitê nunca dá devolutiva. Então, a gente deixa mais uma sugestão aqui para o nosso seminário, para a nossa apresentação, maior comunicação entre a APS e esse comitê, para que a gente possa receber as devolutivas, tá? Então, eu deixei uma observação muito legal aqui embaixo, que eu vou fazer questão de ler, que é, em 2019, consideramos as visitas para investigação de óbito como momento de identificação e discussão do caso por parte da SF. Então, a gente passou a discutir nós mesmos sempre que a gente realiza a visita de investigação, porque se a gente ficava aguardando devolutivo, a gente está com dificuldade de receber devolutivo e acabava que não dava certo. E aqui, como estratégia de enfrentamento dos óbitos evitáveis, nós deixamos 2. Capacitação técnica contínua da equipe para enfrentamento dos fatores de risco de morte materna, fetal e infantil, e vigilância epidemiológica e monitoramento da mortalidade infantil e materna. Além disso, nós temos 2 desdobramentos. O terceiro é se a gente conseguir uma comunicação melhor com o comitê. Então, assim, o primeiro é a criação da comissão de revisão dos prontuários. A gente, uma vez por mês, passamos a revisar, sortear alguns prontuários da unidade, e aí fazer a observação e estudo desses prontuários. E o segundo é adequação de protocolos vigentes através de sessões clínicas, grupo de estudo, canal teórico. O programa de saúde na escola, esse ano, nós temos 4 escolas na nossa área, mais 3 que são pactuadas no programa de saúde na escola. Esse ano a gente queria fazer uma coisa diferente, mais democrático, democratizar o processo, porque como era nos anos anteriores, a gente fazia o cronograma, levava para a diretora, e se ela tinha disponibilidade do horário, ela assinava e permitia a nossa entrada. Esse ano, a gente convidou as 3 diretoras pactuadas do programa de saúde da escola, da EMEI, Marco Antônio Santulho, Maria Cristina Alcares e a Escola Estadual Aracil do SIAC, para comparecerem à nossa unidade e, de forma democrática, elas sugerirem as necessidades dela e a gente vê as possibilidades da unidade de conseguir cumprir essas necessidades. Claro que tem algumas ações que são obrigatórias, tipo ação de combate ao mosquito Aedes e a prevenção de obesidade infantil. Então, essas não é questão de escolha nem da unidade e nem das diretoras, são obrigatórias. Mas as outras, a gente quis dar oportunidade para as diretoras poder explicar como é as necessidades da escola e a gente poder tentar cumprir isso. Só que as aulas foram suspensas e a gente acabou deixando esse desafio para 2021. Aqui, no Programa de Controle de Tabagismo, em 2019, nós tivemos 258 tabagistas e 16 captados pelo programa. Em 2020, nós tivemos 484 tabagistas e não tivemos grupo, então ninguém foi captado. Quando a gente observa esses dados aqui, dá uma falsa impressão que em 2020 houve aumento do número de tabagistas. Mas, na verdade, não foi isso que ocorreu. O que melhorou foi o cuidado e o cadastramento da unidade. Então, com o aumento do cadastramento, a gente conseguiu identificar mais os pacientes. Então, houve a maior identificação dos pacientes tabagistas. Além disso, o Programa de Controle de Tabagismo conta com a participação dos NASF, e aí os profissionais que participam no NASF são esses aqui, tá? Fora isso, a gente tem o programa da academia.
Agora eu vou convidar a residente Bruna Chaves para brilhantar ainda mais a nossa apresentação. Boa tarde, eu sou Bruna Chaves, sou cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal e estou atualmente atuando já há 8 meses na Unidade de Saúde Jardim Batistão, através do Programa de Residência de Saúde da Família e Comunidade pela Fiocruz e CESAL. Eu vou iniciar falando um pouco a respeito das equipes que compõem a Unidade de Saúde. O território é dividido em 4 equipes. As 4 são contempladas pelo Programa de Residência Médica e 2 são contempladas pela residência multiprofissional. Essa é a foto da equipe Arara Azul. Arara Azul é uma equipe que é contemplada tanto pela residência médica como pela residência multi. A residência multi tem os seguintes profissionais, categorias profissionais: enfermagem, dentistas, profissional de educação física e farmacêutico. Essa é a área de abrangência que fica responsável pela equipe Arara Azul. Ela é contornada principalmente pela Avenida Nais Ciuf, seguida pela Rua Dantas Barreto, Souto Maior e Aicas. E a área da equipe Arara Azul é dividida em 6 microáreas, cada microárea com um agente de saúde responsável. Esses são os profissionais que atuam dentro da equipe Arara Azul, é uma equipe que está completa. A equipe realiza as reuniões de equipe toda terça-feira, das 13 às 15 horas da tarde, e no primeiro semestre de 2020 foram realizadas 34 reuniões de equipe, sendo 13% com participação do NASF. Com relação ao perfil da população cadastrada, a equipe Arara Azul cadastrou um total de 1.036 pacientes. Desse quantitativo, a maioria se autodenomina branco ou pardo. É um número baixo, mas visto que a equipe é uma equipe que foi criada recentemente, em março de 2020, então nós tivemos aí uns 3 meses para atuar nos cadastramentos. Além disso, é uma equipe que está com 2 agentes de saúde em afastamento por questões médicas, então é uma equipe que está com 2 áreas descobertas. E, claro, a questão atual, que influenciou diretamente no trabalho dos agentes de saúde em todas as equipes de forma geral. Mas é algo que a gente já discutiu em equipe e já elaborou estratégias para aumentar esse número. O número de crianças cadastradas pela equipe de 0 a 1 ano foram 14, crianças de 1 a 2 anos 31 e 12 gestantes, todos os grupos acompanhados pela equipe. O número de adolescentes de 10 a 19 anos foram 120, o número de pessoas com 60 anos ou mais, 179, e o número de pessoas com deficiência foram 18. Com relação à porcentagem da população, com relação à faixa etária, a grande maioria cadastrada são pessoas com menos de 60 anos, totalizando uma porcentagem de 82%. Dessas pessoas com menos de 60 anos, nós temos um acamado por conta de violência no trânsito e 2 restritos a domicílio. E pessoas com 60 anos ou mais compõem 17% do quantitativo de cadastrados, sendo 5 acamados e nenhum restrito a domicílio. Esses pacientes são mapeados pela equipe e o acompanhamento é feito através de planilhas de vigilância. A equipe cadastrou um total de 83 famílias que recebem o Bolsa Família, incluindo as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e as gestantes. Todos os grupos são acompanhados pela equipe de saúde da família. Com relação às situações de doenças crônicas não transmissíveis, a equipe Arara Azul cadastrou 176 hipertensos, que, quando comparados com a estimativa Vigitel, dá um percentual de 91%. Todos são acompanhados pela equipe. Com relação aos diabéticos, a equipe cadastrou 70%, que, quando comparado com a estimativa Vigitel, dá um total de 87%.
também todos acompanhados pela equipe. Nós não tivemos dados disponíveis com relação aos diabéticos com resultado de hemoglobina glicada, e o número de pessoas diabéticas que tiveram avaliação dos pés realizadas foi um total de 7. E o número de pessoas que tiveram a amputação por alguma complicação da diabetes presentes no território da equipe Ararazu foram 1. Com relação a gestantes e pré-natal, a equipe Ararazu encerrou no primeiro semestre de 2020 4 pré-natais. Todas as gestantes tinham menos de 20 anos, todas tiveram 6 consultas de pré-natal ou mais, e todas iniciaram o pré-natal até a 12ª semana de gestação. Nós não temos o quantitativo, né, a porcentagem de gestantes que foram encaminhadas para a maternidade, nós não temos esse tipo de devolutiva. E o número de gestantes acompanhadas de alto risco são 5 e todas são acompanhadas pela equipe. Agora eu vou falar um pouco a respeito da equipe Egito. São alguns profissionais que fazem parte da equipe Egito. A equipe Egito é a equipe que é contornada pela rua Souto Maior, Dantas Barreto, Chavantes e Rua Polônia, também dividida em 6 microáreas. A equipe Egito é uma equipe que está completa e é uma equipe que é contemplada apenas pela residência médica. A equipe realiza reuniões toda quinta-feira, das 7 às 9h30, e no primeiro semestre de 2020 foram realizadas 30 reuniões, 3,33%, com a participação do NASF. A equipe cadastrou 2.790 pessoas no primeiro semestre de 2020, e a maioria se autodenomina parda, seguida de branca. O número de crianças cadastradas de 0 a 1 ano foram 17, de 1 a 2 anos 47 e 23 gestantes cadastradas. O número de adolescentes cadastrados foram 381, idosos 500 e o número de pessoas com deficiência 70. O percentual de pessoas com menos de 60 anos é 83%, é a grande maioria também, e 2 são acamados e 2 restritos a domicílio. E pessoas com 60 anos ou mais são 17%, 4 acamados e 14 restritos a domicílio. Essa é uma equipe que tem o maior quantitativo de famílias que recebem o Bolsa Família. São 52 famílias cadastradas beneficiárias do Bolsa Família. Todas as famílias são acompanhadas, assim como as famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e as famílias que têm gestantes. A equipe cadastrou 239 hipertensos, que quando comparados com a estimativa Vigitel, dá um percentual de 61%, sendo apenas 38% acompanhados. E 97 diabéticos, que quando comparados com a estimativa, nos dá uma porcentagem de 76%, sendo 31% acompanhado. A equipe avaliou 9 pés de pessoas que têm um diagnóstico de diabetes e as pessoas que têm algum tipo de amputação por complicação da diabetes no território deles são 2. A equipe encerrou 3 pré-natais no primeiro semestre de 2020. Todas as gestantes, nenhuma tinha menos de 20 anos, todas tiveram 6 consultas ou mais, e todas iniciaram o pré-natal até a 12ª gestação. Nós não temos o quantitativo de gestantes que visitaram a maternidade, e a equipe não acompanha nenhuma gestante de alto risco. Agora eu passo a fala para o residente de odontologia, Lucas. Boa tarde, sou Lucas Gotardi Correia, cirurgião dentista pela Uniderp, formado em 2018. Atualmente faço parte do programa de residência multiprofissional em saúde da família pela CESAL Fiocruz. Vou estar comentando um pouquinho sobre o trabalho realizado por outras 2 equipes da unidade. Esse aqui é o mapa de limitação da equipe que eu participo, a equipe Dinamarca. Ela é principalmente
composta pelas ruas Nazi Siuf, Avenida Nazi Siuf, Rua Polônia, Souto Maior e Aicas. O nome da equipe se dá pela Avenida Dinamarca, que é uma avenida central ali, bem grande na região, que vai da Nazi Siuf até a Avenida Gunter Hans. Também composta por 6 microáreas, divididas pelo agente comunitário. Nossa equipe hoje se encontra completa. Tivemos 40 reuniões no ano de 2020 até o momento, uma com participação do NASF, que era em relação ao novo fluxo de atendimento, como que iria funcionar os atendimentos compartilhados com os profissionais da unidade. Nossa reunião são todas as quartas-feiras, a partir das 13 horas. O total de população cadastrada é de 2.262 pessoas, a maior parte delas brancas ou pardas, 46%. Temos 23 crianças menores de 1 ano, 62 crianças de 1 a 2 anos e temos 25 gestantes que fazem acompanhamento na unidade. A gente ressalta algumas gestantes que fazem acompanhamento no convênio particular. Porém, como o agente comunitário realiza visita e traz esses dados a respeito das vacinações e as consultas de pré-natais, então a gente considera a gestante como acompanhada pela unidade também. Aqui a gente destaca a população com menos de 60 anos, que é a maior parte de 87%. Temos 2 acamados, uma criança com uma doença congênita e outro é um adulto que foi causado por um acidente de arma de fogo. A criança ela tem uma assistência pela rede particular, só que a gente realiza as visitas normalmente, e o outro a gente faz acompanhamento desse paciente, que ele necessita dos serviços do SUS, e a gente faz acompanhamento quinzenal às visitas para troca de bolsa vesicular. Temos 298 idosos maiores de 60 anos, que corresponde a 13%, 4 acamados e 18 restritos ao domicílio. Temos 101 famílias cadastradas no Bolsa Família na nossa equipe, todos também são acompanhados. Aqui a gente frisa que esse acompanhamento é muito focalizado no trabalho da assistente social. A gente está tentando tirar isso do papel principal dela e trazer como responsabilidade de todos os profissionais da equipe no acompanhamento, através de planilhas de vigilância. Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, nós temos 293 pacientes hipertensos cadastrados. Comparando os cadastrados com a estimativa, nós temos um percentual de 72,7%, que a gente verifica ali um índice para trabalhar, fazer a busca desses pacientes para a gente realizar o cadastro nos nossos acompanhamentos, todos acompanhados 100%. 123 pacientes diabéticos cadastrados, o que corresponde ao percentual de 94,61% da estimativa. Todos acompanhados também 100% pela equipe. O número total de avaliações de PES realizada foram 13, e pessoas com amputação pela doença foi de 4 pacientes. Em relação ao número de gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre de 2020, foram de 26. 2 delas eram menores de 2 anos. 2 delas eram menores de 20 anos. 21 delas, que corresponde a 80,7%, fizeram 6 ou mais consultas de pré-natal, com registros de PA e testes rápidos. 20 delas realizaram o pré-natal, que iniciaram o pré-natal até a 12ª semana de gestação, que corresponde a 76,9%. Tivemos 3 gestantes que eram classificadas como alto risco, que era em relação a condições socioeconômicas e condições de saúde, todas acompanhadas 100%. Agora eu vou comentar um pouquinho sobre o trabalho da equipe Gunter Hans. Aqui é o mapa de delimitação. Esse é a equipe que fica responsável pela microárea que a Aparecida, nossa gerente, comentou que está fora da região do Distrito Lagoa, que está dentro do Ianduzinho, porém, essa área é área de abrangência ainda pelo serviço da unidade. Ela avança Gunter Hans até Ernesto Geisel. Isso.
Isso, ela é cercada principalmente ali na Raquel de Queiroz, na na Rua Chavantes, Polônia, General de Albuquerque e Avenida Gunther Hans, que dá o nome da equipe. Então, ela chega ali até Ernesto Geisel, vindo para cá, na rua vindo para cá. Ela chega até aquele ponto. Um pouquinho depois do córrego. Do lado direito. Era uma área que era da unidade do Aerorancho, porém, com as divisões que foram acontecendo, ela veio para a unidade Jardim Batistão. Uhum. Também é dividida em 6 microáreas. A equipe se encontra completa também. Teve 43 reuniões este ano, nenhuma com a participação dos NASF. A reunião é toda quarta-feira, no período da manhã, das 7 às 11. O número total de pacientes cadastrados é de 2.668. Temos um percentual também, a maior parte por branca ou parda. O número de crianças cadastradas menores de 1 ano são de 13, de 1 a 2 anos, 26, e 18 gestantes cadastradas. Aqui a gente destaca também a maior parte como pessoas com menos de 60 anos, 84,55%, e pessoas com maiores de 60 anos, um índice de 15,44%, 6 acamados, 8 restritos ao domicílio. 58 famílias que recebem o benefício do Bolsa Família, todos 100% acompanhados em relação às gestantes e às crianças menores de 7 anos. Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, 339 hipertensos cadastrados, um percentual se dá em 74% em relação à estimativa. Aqui a gente deixou destacado que nem todos são acompanhados. Então, a gente deixou o que realmente aconteceu na equipe, que a gente está tentando melhorar esse índice para procurar esses pacientes. São pacientes que fazem acompanhamento em rede particular e afins, para a gente acompanhar 100% deles. Paciente diabético, a gente tem 140, de acordo com o percentual de estimativa, a gente tem 94,59%. Tivemos 4 pessoas diabéticas com avaliação do pé esse ano, e nenhuma por amputação. 16 gestantes com pré-natal encerrado no primeiro semestre de 2020, uma era menor de 20 anos, 7 delas tiveram 6 ou mais consultas, um índice de 43,75%, 14 delas tiveram o pré-natal iniciado até a 12ª semana de gestação, 4 gestantes eram de alto risco, e nós fizemos acompanhamento 100% dessas gestantes. Agora eu vou passar a palavra para o profissional de educação física, Éder. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Éder Giovanni Brits da Cunha, sou graduado em Educação Física nas modalidades de bacharel e licenciatura, aqui pela Unigram mesmo. Tenho pós-graduação em Biomecânica aplicada a lesões musculoesqueléticas e atualmente faço parte do programa de residência multiprofissional em saúde da família. Estou na unidade do Jardim Batistão há 8 meses. Eu vou iniciar a fala mostrando um pouco do panorama geral das atividades físicas desenvolvidas entre os meses de janeiro e junho de 2020. Inicialmente, antes da gente iniciar essa fala, é importante a gente frisar que alguns dos dados aqui, eles também possuem dados da unidade do Oliveira. Isso ocorre pelo seguinte: a maior parte desses dados inseridos foi feita através da minha preceptora em Educação Física, e o QNES dela está direcionado somente para a nossa unidade do Jardim Batistão. Então, alguns dos lançamentos computados acabaram aparecendo também aqui nessa tabela, tá? Inicialmente, nós tivemos um total de 384 participantes. Isso envolve os grupos de atividade física com aparelho, sem aparelho, os grupos de caminhada orientada, os grupos de alongamento, entre outros. É importante a gente ressaltar uma alta presença de idosos nos grupos, mais de metade da população, um total de 212 participantes são idosos. Nós temos uma baixa adesão por parte do público masculino, né? Apenas 57 participantes são do grupo masculino, então já fica um ponto de melhoria que a gente discutiu em equipe, tentar melhorar a captação dessa população. Nós temos também uma alta presença dos pacientes com os quadros de sobrepeso e obesidade, né? Então, somando aqui os dois quadros, 177 e 121, teremos um total de 298 participantes com um desses dois quadros, o que é um número bastante elevado, dá mais ou menos 77,6%. Temos também uma alta presença de participantes com hipertensão arterial, 183, mas aqui um dado positivo, que é importante a gente observar, que dos 183, 168 são considerados com a hipertensão arterial controlada.
E temos a presença dos diabéticos também nos grupos, totalizando 103 participantes. Agora, em relação ao panorama das atividades que foram desenvolvidas, na primeira imagem a gente consegue verificar o grupo de ginástica de baixo impacto. Esse grupo são ofertadas as aulas de alongamento e aulas de ritmos musicais também. A segunda imagem é uma intervenção que nós realizamos logo no início, né, da atual situação, lá em meados de março, onde a gente desenvolveu orientações de fortalecimento muscular, que poderiam ser feitas em domicílio, utilizando materiais recicláveis e também itens encontrados na cesta básica padrão. Na última imagem, nós temos o grupo Desenvolvendo Habilidades. Ele é um grupo que é conduzido pelos profissionais de educação física em parceria com a fonoaudióloga do grupo do NASF-AB. É um grupo que tenta captar as crianças com dificuldade de aprendizagem na escola. Sobre as práticas integrativas complementares, algumas das práticas que são ofertadas na nossa unidade são as aulas de yoga. Nós não temos conduzido essa aula devido à atual situação, porém, temos elaborado estratégias junto aos servidores, fazendo teste piloto de como essas aulas serão ofertadas para a comunidade futuramente. Temos também a Quick Massage, que no caso é uma intervenção da área da massoterapia, e temos a auriculoterapia também, que no momento são feitas por duas profissionais do NASF, a nossa terapeuta ocupacional, que inclusive se encontra ali, a Aline, e a nossa psicóloga do NASF, que é a Francine. Como dito anteriormente, sobre o trabalho de conclusão já da odontóloga Joyce, nós temos a horta comunitária e o centro de trocas. Esse é um projeto importante, foi feita a captação das mudas de vários fitoterápicos e agora nós estamos realizando o processo de troca com a comunidade. Então, o paciente ele vem, traz uma muda que ele tem na casa dele, e em troca ele consegue levar uma outra muda para adquirir e conservar em sua casa. É importante também a gente destacar a parte de terapia, por conta de que cuidar de plantas auxilia muito no combate a CIDs como depressão e ansiedade, e também tem a parte da sustentabilidade, onde a gente usa materiais como garrafas PETs e pneus para a confecção dessas mudas. Em relação um pouco a alguns apontadores da nossa unidade, né? O atendimento a domicílio. O atendimento a domicílio ele foi prejudicado por conta de ele ter sido modificado o seu fluxo já em meados de março, mas mesmo assim, verificando alguns dados, a gente consegue fazer uma rápida projeção entre o ano de 2019 e o primeiro semestre de 2020, a fim de verificar que a gente atingiria esses números novamente em 2019 e em alguns casos já até superamos. A gente consegue ver, por exemplo, no atendimento de odontologia, que a gente chegaria a um número bem próximo, provavelmente, ou até superá-lo. Nós crescemos em relação ao atendimento dos profissionais de nível médio, né, que no caso principalmente a área de técnicos de enfermagem, e também tivemos um crescimento muito significativo no atendimento dos médicos. Em relação às doenças transmissíveis, HIV, sífilis e as hepatites virais. Primeiro, importante a gente comentar a razão entre os testes positivos do tipo T1 e do tipo T2. Sempre que o teste é dado como positivo, para T1, a gente realiza a testagem do tipo T2, então, por conta disso, essa razão sempre é 1, tanto no primeiro semestre de 2019, quanto no primeiro semestre de 2020. Não tivemos nenhum teste rápido notificado para hepatite C, e por conta disso, não realizamos nenhum PCR-RNA, que no caso também seria um teste para a confirmação do diagnóstico inicial de hepatite C. Em relação à sífilis gestacional, esse é um slide muito importante para a gente esmiuçar alguns dados, por conta do seguinte, inicialmente nós tivemos 13 casos notificados em 2018, 16 em 2019 e 8 no primeiro semestre de 2020. A segunda linha do slide, ele vai tratar das prescrições dessas medicações, se elas foram feitas de forma adequada ou não. No caso, as 3 doses da penicilina, né, que é o tratamento mais recomendado pelo Ministério da Saúde. Nós não tínhamos até então no IJA, no sistema anterior, um campo específico para fazer o lançamento dessas prescrições. Então, nós não conseguimos obter esse dado através do IJA e também através de relatório do PEC. Então, como nós conseguimos o dado ali embaixo de que das 13 em 2018, 10 tiveram a prescrição adequada, das 16 em 2019, 11 e todas as 8, né, do primeiro semestre de 2020? Através da análise dos prontuários junto à farmácia, verificando se essa gestante ela teve a adesão ao tratamento ou não. Então, foi dessa forma que a gente conseguiu identificar. Lembrando, então, que em 2018, as 3 que nós não tivemos dado e em 2019, as 5 que nós não tivemos dado, não necessariamente não tiveram a prescrição feita de forma adequada. Nós podemos apenas afirmar que elas não aderiram ao tratamento. Em relação à sífilis congênita, que seria a transmissão vertical da patologia, né, da mãe para o filho. Muito nos espanta observar que tanto no ano de 2018, 2019 e no primeiro semestre de 2020, nós não tivemos nenhum caso notificado. Até por conta que, se a gente verificar o slide anterior, ó, somando os anos, nós tivemos um total de 8 gestantes que não aderiram ao tratamento. E de acordo com o Ministério da Saúde,
o índice de probabilidade de transmissão de sífilis vertical de mãe para filho quando não é feito o tratamento adequado é de 70% a 100%. Então, muito provavelmente, esse número aqui não seja zero. Fica como sugestão também melhorar a comunicação entre o âmbito hospitalar, geralmente a maternidade, que é quem é responsável por fazer essa identificação primária da sífilis gestacional, com a nossa unidade básica, né, com a unidade da atenção primária. Em relação agora à tuberculose, nós tivemos no ano de 2019 3 pacientes, sendo que desses 3, 2 tiveram alta por cura e 1 teve abandono do tratamento. A cultura de escarro foi feita em 100% dessa amostra. Em 2020, nós temos 2 pacientes atualmente em tratamento. Inclusive, um dos pacientes atualmente em tratamento é justamente esse paciente que abandonou o tratamento no ano anterior. Um dos pontos que nós identificamos que é preciso melhorar é referente ao rastreio dos pacientes que tiveram contato com os casos notificados positivos, né? No ano de 2019, eles não passaram por exame de diagnóstico, então esse é um ponto que a gente já discutiu com a equipe para estar implementando. Em relação ainda à tuberculose, no ano de 2019 não tivemos nenhum óbito, e sobre o índice de vulnerabilidade para abandono do tratamento, nós temos aquele mesmo paciente que já abandonou o tratamento em 2019, que no caso, a gente conhece a realidade desse paciente, é um paciente que, por exemplo, se encontra num quadro de desemprego, ele também tem uma rede de apoio muito fragilizada, problemas familiares, no atual momento ele também é etilista, então tudo isso é somado para aumentar esse índice, né, de abandono. Em relação à hanseníase, a gente traz os dados referentes ao ano de 2019, por conta da doença tem um tratamento longo, geralmente de 6 meses a 1 ano, e a sua evolução de quadro clínico também é lenta. Nós tivemos 2 pacientes, sendo que um teve alta por cura e um continua em tratamento. Mesmo assim, identificamos também pontos de melhoria, que seria verificar o prontuário dos últimos 5 anos de possíveis pacientes notificados que possam ter tido evolução do quadro da doença, verificando principalmente o aumento das lesões, né, de pele. Agora, um pouco sobre a nossa equipe do NASF-AB. Nossa equipe do NASF-AB, ela é uma equipe bastante robusta, ela conta com 9 categorias profissionais, sendo elas farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudióloga, a nossa médica ginecologista obstetra, médico pediatra, nutricionista, profissional de educação física, psicóloga e terapeuta ocupacional. Mesmo ela sendo muito robusta, a gente deixou de sugestão a aquisição de um profissional da categoria da psiquiatria, por conta que na análise do nosso território a gente tem uma alta demanda de pacientes da área da saúde mental. Aqui uma imagem dos atuais profissionais que compõem o NASF. Um exemplo de agenda do NASF. Essa agenda ela é pensada principalmente de forma a atender as 3 equipes que ela participa, que é o Jardim Batistão, o Oliveira e o Caiobá, e visando oportunizar principalmente as interconsultas entre os profissionais do NASF e os profissionais das equipes de saúde da unidade, oportunizar também a criação dos projetos terapêuticos singular e também promover o matriciamento entre as equipes. Sobre os indicadores de produção da nossa unidade. Basicamente, compreendem a saúde da mulher, a saúde do idoso, saúde do hipertenso diabético, a saúde da criança e, por último, as consultas farmacêuticas. Vou tentar acelerar um pouco nesses slides. Vou destacar aqui para vocês que, apesar do slide destacar os dados sobre o risco habitual, que já foi esmiuçado pelas equipes de saúde anteriormente, né, uma a uma, é importante a gente destacar que a gestante de alto risco ela não deixa de ser acompanhada na nossa unidade, até porque temos na composição do NASF, da nossa equipe, uma médica ginecologista obstetra, que, alinhada ao médico da saúde, da família, da área correspondente à gestante, decidem juntos qual a melhor alternativa de condução do caso, se é preciso encaminhar mesmo ou se dá para acompanhar na própria unidade. Em relação à saúde do idoso, né, mesmo diante da atual condição que a gente já conhece desde março, né? A gente consegue ver que não foi criadas barreiras de acesso ao idoso, a gente consegue manter números de atendimento dessa população muito próximos, mesmo eles sendo grupo de risco. Temos em relação aos hipertensos diabéticos, um dado importante a destacar, como já foi dito anteriormente, é a oportunização do teste do pé diabético. A gente verificou que essa avaliação, ela está amplamente sendo feita pela nossa unidade, porém, a gente encontra uma fragilidade no registro desse procedimento junto ao PEC. Então, isso já tem sido amplamente discutido com a equipe de forma a potencializar a inserção de que o procedimento foi feito. Mas, através dos controles manuais, dos cadernos de consulta, nós temos um número melhor dessa avaliação do pé diabético. Porém, aqui a gente optou por inserir o que a gente tem no PEC, né? Mesmo caso para a saúde da criança. Apesar de termos conseguido melhorar esse número referente ao ano de 2019 e 2020, também melhorar a inserção e o registro do procedimento da avaliação do pezinho do recém-nascido.
Sobre a consulta farmacêutica, foi um ganho que nós tivemos junto com a residência, porque esse procedimento não era realizado até meados de 2019, e atualmente, só no primeiro semestre, já tivemos 61 consultas. Essa consulta do farmacêutico é uma consulta com mais tempo com o paciente, onde ele tem uma conversa sobre administração adequada da medicação, armazenamento da mesma e, principalmente, adequação à insulina-terapia, onde os pacientes têm bastante dificuldade de adesão inicial a esse tratamento. Por último, alguns indicadores do Programa de Saúde na Hora. O primeiro dele, o cadastro, né, da nossa população adscrita. Não vou demorar muito, porque já foi mostrado anteriormente o número esperado e o número atual que nós tínhamos. Esse número, importante dizer que ele é até 31 de agosto de 2020, então, numa nova verificação, esse número provavelmente já está melhor. Em relação aos 3 próximos slides, eu vou resumir, seria referente ao atendimento nos horários estendidos das categorias da medicina, da enfermagem e da odontologia. Aqui, mês a mês, os números, a gente consegue verificar um aumento desses números, e no final, a gente vai encontrar uma proporção de número de atendimentos realizados no horário estendido, isso é, entre as 11 e as 13 e das 17 às 19, de 781 atendimentos ao total, comparado, né, ao total de pessoas adscritas nos nossos territórios cadastrados, nós temos um total de 9,12% dos atendimentos realizados nesse horário estendido. Não temos nenhum valor de encaminhamentos realizado nos horários estendidos, mas isso também pode ser entendido como fator positivo de que a unidade está sendo resolutiva nos seus casos e não necessitando encaminhar os pacientes nesses horários. Outro marcador que é preconizado pelo programa, né, da Saúde na Hora, no caso é a oferta dos testes rápidos. Nós verificamos que o menor dos índices é o teste de HIV-2, e isso muito justifica por aquilo que nós comentamos de que ele só é feito quando o teste do tipo 1 é dado como positivo, então por isso que o índice é baixo. Sobre as gestantes que tiveram no mínimo 6 consultas durante o pré-natal, nós temos um índice que cresce com o passar dos meses, a gente consegue verificar, aqui não está através de porcentagem, mas realizando a porcentagem, a gente conseguiu verificar que no início de janeiro nós tínhamos 70% dessas gestantes com no mínimo 6 consultas, e atualmente, lá em meados de mês de junho, esse índice já cresceu para 86%. Nós não conseguimos esse dado através de relatório do prontuário eletrônico, precisamos olhar o prontuário manualmente, um a um, para poder verificar quantas consultas elas tiveram. Sobre o programa Previne Brasil, ele tem alguns marcadores importantes, eu não vou comentar individualmente cada um deles, eu vou apenas demonstrar que o índice menor ele é referente à equipe Arara Azul, né? E é a equipe mais nova que nós temos na unidade, que foi criada em março, e além disso é importante frisarmos que a avaliação era feita quadrimestral, então por conta disso ela foi bastante prejudicada nos números iniciais. Para finalizar, vou estar convidando a nossa odontóloga Giane para dar continuidade. Boa tarde, meu nome é Jeane, eu sou cirurgiã dentista formada pela Uniderp, especialista em saúde coletiva com ênfase em saúde da família, também pela Uniderp, e trabalho já há 5 anos em saúde pública, sendo que desses 5 anos, 2 na unidade do Batistão. Essa é a nossa equipe, né, de saúde bucal, nossos colegas formados pelos dentistas e pelas auxiliares. Cada equipe de saúde bucal ela é formada por um dentista e uma auxiliar em saúde bucal. Aqui na nossa unidade, nós trabalhamos na proporção de uma equipe de saúde bucal para cada equipe de saúde de família, que é o ideal, né? É importante ressaltar que, embora a gente use o termo equipe de saúde bucal, é interessante fixar na cabeça que a equipe de saúde bucal, ela trabalha em conjunto com a equipe de saúde da família. Então, o dentista, ele não atua isoladamente, ele vai estar trabalhando com o enfermeiro, com o médico, com o agente de saúde, né? Então, a equipe de saúde bucal, ela faz parte da equipe de saúde da família. Como eu disse, na unidade de saúde do Batistão, nós temos 4 equipes de saúde da família. 4 equipes de saúde bucal. Dessas 4 equipes, 2 são contempladas com a residência multiprofissional da Fiocruz e 2 não fazem parte, né, da equipe da residência. As 2 equipes que fazem parte da residência, elas contam com um dentista residente cada uma e um dentista preceptor que acompanha esses 2 residentes. E é interessante que nós procuramos trabalhar da mesma forma, tanto a equipe que não é contemplada pela residência,
quanto a equipe que é contemplada pela residência. Nós procuramos seguir os mesmos critérios e as mesmas normas de atendimento, ou seja, a gente tenta sempre atuar em conjunto para estar falando sempre a mesma língua, a mesma forma de atender o usuário. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as ações mais específicas da saúde bucal, o que nós desenvolvemos mais especificamente. Então, nós desenvolvemos ações de saúde bucal nos ambientes escolares, que seria a realização de atividades educativas e levantamento epidemiológico nos EMEIs, né? Na nossa área seria o EMEI Marco Antônio Santúlio e Maria Cristina Ocares de Barros. Esse levantamento e essas atividades, elas são feitas semestralmente. No ano de 2019, foram 4 atividades realizadas. Já agora, nesse primeiro semestre de 2020, com o advento da pandemia, a suspensão das aulas, né? Então, esse número ficou zerado, a gente não pôde fazer esse tipo de atividade. Outra ação muito importante que nós desenvolvemos são as ações para o diagnóstico precoce do câncer de boca e outras patologias da mucosa bucal. Então, em 2019, nós fizemos uma ação específica, né, para estar fazendo o levantamento desses pacientes. Em 2020 não foi possível, né, devido também à suspensão dessas atividades coletivas. Mas é muito importante frisar que todo paciente que ele é examinado individualmente, ele é avaliado com relação ao câncer de boca, né? Então, todo paciente que senta ali na cadeira odontológica, ele passa por uma avaliação. E se a gente diagnostica alguma lesão suspeita, ele então é referenciado para o centro de especialidade odontológica, onde ele vai ser novamente avaliado por um especialista, né, que é um estomatologista. E a partir de então, esse especialista vai decidir se é necessário fazer biópsia ou não, e caso necessário, caso o resultado positivo, esse paciente ele é encaminhado para os setores de oncologia da nossa cidade. Mas, assim, a gente não perde o acompanhamento desse paciente. A partir do momento que ele foi encaminhado para um centro de especialidade, nós continuamos fazendo a busca ativa, a visita domiciliar, existe a continuidade, né, desse atendimento e o acompanhamento desse paciente. Nós desenvolvemos também ações de saúde bucal para o acompanhamento das gestantes. Aqui nessa tabela está zerado os números de atividade coletiva, tanto em 2019 quanto em 2020, porque, infelizmente, ainda é um desafio para a gente construir um grupo de gestantes. É difícil a gente atrair a gestante para ela ir ali na unidade, né, teoricamente, só para receber uma palestra ou algo assim. Então, esse é um desafio que a gente encontra ainda hoje. Mas, como uma alternativa, o que é de praxe nós fazermos? A paciente, né, a gestante, ela passa pela primeira consulta de pré-natal com a enfermeira, e a enfermeira já nos encaminha essa paciente diretamente ali para a sala da odontologia, onde ela pode ser atendida prontamente, né, se houver vaga, se houver espaço, né, na agenda, ou a partir dali ela já sai com um agendamento para passar por uma primeira consulta. E aí, nessa primeira consulta odontológica, né, que a gente costuma chamar também de pré-natal odontológico, a paciente, ela é avaliada com relação às necessidades, né, de patologia, se ela precisa de um tratamento odontológico, e também ela recebe toda a orientação, né, com relação aos cuidados que ela precisa ter durante a gestação, e para ela ficar sempre assistida. Ainda existe o caso das gestantes que são faltosas, né, que às vezes a gente agenda, marca, mas mesmo assim elas não comparecem, e aí a gente procura fazer uma busca ativa através das visitas domiciliares. Agora eu vou falar também sobre os dados, né, alguns índices que são muito importantes no nosso caso da odontologia. Com relação aos números de extrações dentárias, o percentual de extrações dentárias com relação ao total de procedimentos individuais, preventivos e curativos, a meta preconizada é que essa taxa fique abaixo de 6%. E isso se justifica porque quando o paciente ele chega a precisar de uma extração, né, arrancar o dente, significa o quê? Que nós, como profissionais, falhamos na fase de prevenção e com os cuidados curativos mais conservadores.
Então, por isso, quanto menor essa taxa, melhor. Significa que o nosso trabalho de prevenção, né, que é o foco principal da atenção primária, ele está sendo bem elaborado. Então, em 2019, nós conseguimos um resultado bom, que foi de 3,5%, ou seja, né, abaixo do que é preconizado. Já no primeiro semestre de 2020, infelizmente, né, com o advento da pandemia, os atendimentos eletivos, as atividades preventivas foram suspensas. E nós passamos a atender somente as urgências. Então, quando o paciente chega até nós, ele já chega num estado muito agravado. Então, às vezes, sei lá em março, quando começou a pandemia, ele estava com uma cárie. E agora, em novembro, aquela cárie já se transformou em uma extração. Então, assim, às vezes, a única alternativa que nós temos é realmente fazer esse tipo de procedimento, que não é o ideal, né? É um procedimento que nós consideramos uma mutilação, né? Porque o elemento dentário é um órgão do nosso corpo, mas, infelizmente, com tudo isso que aconteceu esse ano, na pandemia, né? Essa taxa, ela subiu bastante. Outra atividade que a gente desempenha que é de grande importância são as escovações supervisionadas, que são realizadas na unidade em um determinado período e que também podem ser realizadas, né, nos centros escolares. Em 2019, nós não recebemos quantitativo de escova para estar realizando essa atividade, né? E em 2020, devido à pandemia, também não foi possível fazer. Agora eu vou falar sobre a cobertura de atendimento odontológico, que seria basicamente nós considerarmos as primeiras consultas, né, e as consultas de manutenção, ou seja, quantos pacientes cadastrados naquela área, naquela equipe, pacientes diferentes que tiveram acesso ao atendimento. Primeira consulta, ou seja, consulta de manutenção. Em 2019, o índice ficou em 19%, e no primeiro semestre de 2020 em 16%. O sétimo item seria a razão entre os tratamentos concluídos e as primeiras consultas odontológicas programáticas. Esse é um dos índices que nós consideramos os mais importantes, porque está relacionado à resolutibilidade do atendimento que está sendo ofertado. Porque o paciente, ele chega lá numa primeira consulta, mas essa primeira consulta precisa de ter continuidade. O tratamento precisa ter começo, meio e fim. Então, o tratamento concluído significa o quê? Que nós, como profissionais, estamos tendo uma boa resolutibilidade do problema que o paciente está apresentando ali. Então, em 2019, nós tivemos um índice muito bom, que foi de 72,6%, né, acima da meta preconizada. Porém, em 2019, nesse primeiro semestre, essa taxa decaiu, né, em razão também dessa pandemia, onde os nossos tratamentos eletivos foram suspensos, nós ficamos apenas nos atendimentos de urgência, e a demanda programada também não foi acolhida, né? Então, a gente ficou só com a demanda espontânea, por isso essa queda nas taxas. E, por fim, a cobertura de primeira consulta odontológica programática, ou seja, o número de primeira consulta é dividido pela população da área descrita cadastrada na unidade. O ideal é que pelo menos 15% da população cadastrada naquela área, naquela equipe, tenha o acesso pelo menos uma vez por ano ao atendimento odontológico, seja o acesso ou seja pela procura, né? Que nós sabemos que também às vezes o paciente tem o acesso, mas ele não procura. Então, o preconizado é que seja de 15%. Em 2019, nós tivemos uma taxa boa, que foi de 16%, e em 2020, infelizmente, novamente, né, por conta dessa pandemia, o índice caiu bastante porque os atendimentos eletivos e a demanda programada ficou suspensa. Então, todo esse período de março até agora prejudicou bastante, né, o funcionamento do nosso setor da odontologia. Bom, basicamente é isso. Eu queria agradecer, aqui tem toda a nossa equipe, né, a família Batistão. Tem mais? Algumas atividades, né, que a gente desempenha. Reuniões, Setembro Amarelo, Saúde da Mulher, consultas.
enfim, essa é a família Batistão. Eu gostaria de, em nome de toda, né, nossa família Batistão, agradecer a oportunidade de nós estarmos expondo o nosso trabalho, nosso desempenho, as nossas dificuldades e também as nossas sugestões. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.